Primeiro, né, como é que a gente depura o código, como é que a gente aplica o passo a passo no código para poder resolver, né, alguma coisa, ou primeira coisa, né, como é que vocês usam o depurador. Então, eu vou mostrar primeiro como que a gente vai usar o depurador, e tem algumas coisinhas bem interessantes dele. Tem uma estratégia bem comum de encontrar erros no código que a gente chama de rastrear e imprimir. Essa estratégia consiste basicamente da gente rastrear o fluxo de execução do código, então o passo a passo do código aqui, né? Como eu falei, o código ele segue um fluxo, que eu vou mostrar para vocês. Daí a gente vai imprimindo os valores das variáveis, das expressões, qualquer coisa que a gente quer em pontos estratégicos do código para que a gente consiga acompanhar como é que o código tá, como é que tá o funcionamento dele, né, no passo a passo dele. Onde que estão os erros. Por exemplo, a gente tem uma função aqui que calcula o fatorial de um número. Ah, Cadu, o que é um fatorial? Não sei o que é um fatorial, pode procurar no Google. Como calcular um fatorial de 5? Poderia botar no ChatGPT também que ele vai te dizer como calcular um fatorial. O fatorial basicamente é a multiplicação do número pelos números anteriores a ele, né? Então, se a gente quer calcular o fatorial de 5, vai ser o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, que vai dar 120. Então, o fatorial de 5 é 120, né? Quem lembra das aulas de matemática, é basicamente isso, tá? Então, se fosse 6, se fosse 4, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Basicamente, o fatorial é isso. Mas não se preocupem muito com isso, é só para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo aqui, mas o que importa mesmo é que vocês entendam o passo a passo aqui do depurador do VS Code. Para usar essa estratégia de rastrear e imprimir, a gente precisa inserir linhas de código que imprimem os valores das variáveis, né, que a gente quer, variáveis que são relevantes para nós naquele momento. Então, como eu falei, tu pode botar o console log aqui para entender como é que esse código está se comportando. Então, por exemplo, aqui na linha 5, a gente está criando um número, que é o número 5, e aqui a gente está chamando essa função imprimir fatorial e está passando o número para dentro dela. Então, esse imprimir fatorial está aqui, tá? E basicamente, o que ela faz? Ela recebe o número, aí ela chama uma outra função dentro dela, que é o calcular fatorial, aqui, né? E passa aqui o número para dentro dessa calcular fatorial, que é essa função que está aqui em cima, e aí ela que vai fazer o que ela tem que fazer para calcular o fatorial. Então, ela vai receber o número aqui, dentro da função, né? Aqui a gente tem um resultado, e aqui a gente tem um for, um laço, para fazer aquilo que eu mostrei para vocês ali do Google, que o Google mostrou, né? Começando com o i como 1, e aqui a gente só vai fazer um laço normal, né? Enquanto o i for menor ou igual ao número, então enquanto o i for menor ou igual a 5, a gente vai incrementar o i e vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo i, tá? Esse multiplicação, sinal de igual, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Se eu tirasse o sinal de multiplicação aqui da frente do igual e botasse assim, resultado vezes o i, dá no mesmo do que fazer aquilo ali, o multiplicação igual. É só um atalho. A gente está pegando o resultado, multiplicando pelo i, vai ser 1, 2, 3, 4, né? Conforme estiver dentro do laço naquele momento, e a gente vai armazenar o valor dessa multiplicação aqui, de novo dentro do resultado. Por quê? Porque daí a gente vai ter a multiplicação daquela vez que passou no laço, daí ele vai incrementando esse resultado, né? Com a soma cada vez que passar dentro do laço. Eu vou mostrar para vocês aqui depois no depurar, mas é basicamente isso que acontece. Por isso que a gente consegue calcular o fatorial. Então, ó, vou voltar como estava, tá? Que é basicamente o resultado sendo multiplicado pelo i cada vez que entra no laço. Depois ele retorna o resultado. Basicamente é isso que é o fatorial. Aí, se der tudo certo, como a gente viu lá no Google, a gente passando 5 como número, ele vai nos retornar aqui para essa linha 120, e aí ele vai mostrar aqui, né, no console log, o fatorial de número 5 é 120. Então vamos testar aqui só para ver se está funcionando. Pode apertar Ctrl apóstrofe ou vir aqui no teu, peraí, deixa eu apertar F11. É que eu tô com zoom, né? Nesse terminal, novo terminal. Então pode abrir o terminal assim também. Aí para rodar, né, para rodar esse código aqui só como JavaScript, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que depurar ele, né? Poderia fazer assim, ó, vir aqui no executar e depurar, ó, esse íconezinho aqui na esquerda, e daí tu vai vir aqui em executar e depurar. Deixa eu só tirar aqui e mostrar pra vocês uma coisa, ó. Vou parar e vou fazer de novo. Aqui ele não tá com nenhum ponto de parada. Ó, como é que a gente bota um ponto de parada aqui? Se eu não botar nenhum ponto de parada e der um executar aqui, ele vai só executar. E daí pra vocês, ele executou esse código, então ele executou ele, só que eu não botei nenhum ponto de parada, então ele não parou em nenhum ponto aqui do meu código para a gente poder ver. Só que ele imprimiu aqui, ó, dentro do console de depuração aqui, aí ele vai aparecer o resultado, ó, o fatorial de 5 é 120. Então, esse código está funcionando da forma que a gente esperava, pelo menos para esse número, só que eu não coloquei nenhum ponto para parar o código, né? A gente vai fazer isso agora, ó. Então, como é que a gente faria para usar essa estratégia do rastrear e imprimir, quando a gente quer
usar o console log. A gente já tem um console log aqui embaixo. Mas, por exemplo, se eu quisesse botar o console log dentro desse laço aqui, né? Para entender como é que esse código funciona. Porque ele está caindo aqui, né? No primeiro fatorial, caindo dentro dessa função. Posso até botar um breakpoint aqui para mostrar para vocês, ó. Então, para botar o breakpoint, tu vem aqui, né, do ladinho da linha e clica. Aí ele vai ficar vermelhinho, vai ter esse ponto de interrupção. Tradução, basicamente, é breakpoint, certo? Tutorial é uma coisa que estudamos no ensino médio e já não lembro mais, é exatamente isso. Então, botei o breakpointzinho, né, o ponto de interrupção. Então, vocês vão clicar aqui. E daí vocês vão vir aqui nesse iconezinho que tem o insetinho aqui. Já tem até o bugzinho aqui, né, que é um inseto. E o símbolozinho de execução, tá? Daí vocês vão clicar aqui em executar e depurar. Cadê o meu não tá funcionando? Ou, cadê o meu? Quando eu cliquei, ele abriu uma abinha aqui para eu selecionar o que eu quero, como é que eu quero rodar essa depuração. Se ele abriu a abinha e tu já tem o Node instalado, tu pode clicar em Node e daí ele deve funcionar, a depuração. Aí, basicamente ele caiu agora nesse ponto, ó. Agora ele tá amarelo, ó. Tá vendo que ele tá amarelo em volta? Porque ele parou nesse ponto de interrupção. Esse ponto aqui, o meu código está travado. Então, aqui no console de depuração, vocês podem ver que ele não mostrou o console log ainda, né? Por quê? Porque ele caiu aqui nessa linha e agora aqui a gente consegue fazer algumas coisas, né? Aqui em cima tem esse menu, ó, que é da depuração. Vocês podem arrastar ele se vocês quiserem. Mas esse menu é o da depuração do VS Code. E daí tu consegue fazer o seguinte, tu consegue continuar, né, apertando F5, contornar, apertando F10. Então, se tu não quer que ele entre em alguma coisa. O contornar, na verdade, acho que nesse caso aqui ele vai entrar, ó. Então, e tem um intervir, F11, sair, Shift, F11. Basicamente, geralmente eu uso o F10. Tá? Então, ó, se eu clicar em F10... F10 não, F11. O F10 ele é o contornar, né? O F10 ele basicamente ele não entra na função. Se é uma função, ele não entra na função. Então vamos de novo, ó, executar. Aí tu vai clicar em F11. F11, como é que é o nome em português? Intervir. Nossa, que nome horrível. Mas basicamente o F11 ele vai entrar na função. Então aqui eu tô com um breakpoint na linha, aperto F11, agora ele caiu aqui, ó. Então essa é a diferença, né, que eu falei que o JavaScript ele é um pouco mais complicado para quem está vindo do CSS do HTML, porque ele começa a ter esse fluxo diferente, né? Eu botei o breakpoint aqui e ele caiu aqui, ele ignorou essas funções aqui, né? Porque são funções que estão lá criadas para a gente usar. Mas ele só vai entrar na função quando a gente chamar a função. Então aqui eu estou chamando a função. Agora eu apertei F10 e ele entrou na função realmente. Então aqui, ó, aqui tem um número. Se eu passar o mouse em cima, ele me mostra qual é o número que está vindo, é o 5, que é esse aqui, né? E aqui ele caiu na linha do calcular fatorial, que é uma função também. Então, se eu apertar F11, ele vai cair lá na linha do calcular fatorial, lá na linha 2. Porque ele não cai na linha 1, Cadu, porque a linha 1 é a criação da função, né? Ele vai cair dentro da função, e dentro da função é na linha 2, né? É dentro do escopo da função. O escopo da função começa aqui, depois dessas chaves, e termina aqui. Então, ele vai cair dentro do escopo, vai fazer isso aqui, agora ele vai cair dentro do for, né, do laço. E daí se eu apertar F11, ele vai passando. Agora ele tá aqui, ele tá nessa instrução aqui, ó. Se o i é menor ou igual a número. E daí como o i é 1 e o número é 5, 1 é menor que 5. Então ele vai cair no for. Então agora ele entrou dentro do escopo do for, do laço. Aí o resultado é 1, né? Porque o resultado é 1 aqui em cima. E o i é 1, porque é a primeira vez que tá passando aqui no laço. Então 1 vezes 1 é 1. Ele vai colocar o 1 dentro do resultado. Agora a gente vai para a segunda passada. Agora o resultado é 1, né? Porque o valor que estava armazenado ali dentro era 1. E ele vai fazer o 1 vezes o 2. Porque agora é a segunda vez que a gente está passando no laço. Então o i foi incrementado para 2. Agora, o resultado vai ser 2, porque 2 vezes 1 é 2. Agora, a terceira passada, 2 vezes 3 é 6, então o resultado vai ser 6. A segunda vez é 24, porque era 6 vezes o i, que era 4, 6 vezes 4 é 24. E agora o 24 vai ser multiplicado pelo 5, para dar 120. Agora o resultado é 120. Agora ele vai sair do laço, né, porque o i é 6, e 6 é maior do que 5. Então, ele não vai atender essa condição aqui e vai sair do laço. E vai retornar 120. Então, basicamente, é assim que a gente conseguiu ver. Uma coisa que é bem chata de ver, que é um laço, por exemplo, né? Então, a gente consegue ver na depuração isso acontecer em tempo real. Aqui do lado, ele também mostra umas coisas interessantes que eu posso mostrar para vocês depois. Tá? Mas, ó, agora ele retornou 120 no fatorial, e agora ele vai retornar o console log, aqui embaixo, ó, fatorial de 5 a 120, e terminou a execução do código. Então, a depuração, ela funcionou assim. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos, e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.